Oi, Rê, bem-vinda. Muito bom. Oi, Gabi, sempre presente. Muito bem. Olha aqui, people, temos Fofaleza no carro. Lá atrás, deixa eu ver se... Ah, oi. Oi. Tava voltando da escolinha. Oi, Dani. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Bruna. Hoje eu fui pegar o Pretinho na escolinha. E aí, hoje a nossa live vai ser aqui dentro do carro. Vamos conversando. O Ricardo tá ali dirigindo. Lembrem-se, people, é que a câmera inverte, né? Dá a sensação de que eu tô dirigindo. Oi, François. Muito fofo, né? Juliana? Obrigada, gente. É muita gostosura voltando da escola, olhando para o horizonte, né? Cresceu muito. 1 aninho e 8 meses já, people, pela madrugada. Oi, Joaquim. Muito bom. Oi, Bruna. Oi, Elis. Vocês sabem que hoje eu fiquei refletindo sobre qual foi o maior aprendizado da semana. E aí eu botei ali que o nosso título hoje é um título chamado Contribuição Social. Tem áreas na vida que a gente nem sempre para pensar no que é a tradução efetiva, né? Uma das coisas que, assim, qual é a nossa tradução efetiva para aquela área da vida? Quando eu lá atrás comecei a trabalhar com a Roda da Vida, eu lembro que um dos maiores encantamentos que eu tive com a ferramenta era de que eu tinha que pensar, para dar uma nota de satisfação naquela área, qual era a tradução que eu dava. Por exemplo, o que é relacionamento amoroso pra gente, né? O que é família, o que são os nossos amigos, o que é hobbies e lazer, o que é autodesenvolvimento e o que é contribuição social. Porque eu só sou passível de dar uma nota de satisfação boa ou ruim diante da minha própria tradução sobre o que é essa área, né? E contribuição social eu sempre achei aquela área assim que a gente acaba fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do que significa, né? Participar de um projeto social, né? A gente eventualmente associa isso, até o próprio relacionamento amoroso, que a gente sempre associa a estar com alguém, né? E eu lembro que o meu desafio em relacionamento amoroso foi perceber que para que eu tivesse uma nota boa nessa área, eu tinha que me tratar bem, para que eu pudesse ter condições de conquistar relações que me tratavam como eu me tratava. E essa não era a tradução que eu aprendi culturalmente sobre relacionamento amoroso, né? E contribuição social também, depois que eu aprendi isso em relacionamento amoroso, me veio com isso. O que é contribuição social para mim, né? Como é que eu percebo que eu estou contribuindo socialmente? E eu tô com esse assunto porque nessa semana, na segunda-feira, nós tomamos a decisão de fechar um acordo com um novo profissional para nossa empresa, a contratação de um designer com quem eu tive assim uma fase longa de a gente ficou mais de um mês, né, com o Adriano em conversa. A gente ficou um tempão assim, mandamos algumas atividades pra gente ver se a gente tinha o mesmo alinhamento, a gente tirou todas as dúvidas possíveis e impossíveis que a gente pudesse ter, a gente alinhou um diálogo. People, como é gostoso quando a gente pode perguntar sobre as nossas dúvidas, antecipar algumas das nossas preocupações e ensanando isso tudo, alinhar os relacionamentos, né? Para ver se eles de fato obedecem aos nossos principais valores. O que eu noto é que a melhor fase para a gente conversar muito tempo é o início, para a gente alinhar se a gente vai seguir redondinho com o mesmo foco, né? E aí na segunda-feira foi quando a gente tomou essa decisão, então vamos trabalhar juntos, né? Eu falei, Adriana, olha só, antes da gente desligar, foi pelo Zoom, né? Antes da gente encerrar a nossa reunião, eu queria colocar uma última pulguinha atrás da tua orelha e da minha, porque eu gostaria que nós nos dedicássemos pelo menos uma tarde por mês que fosse a um projeto social, a melhorar a vida de alguém com os nossos talentos. E eu adorei ter assim pensado nisso, porque eu lembro que eu assisti um vídeo que o Pretinho é apaixonado. Aquele vídeo acho que mudou a gente, né? Aquele do Michael Ketterer, sabe? Do cara que adotou 6 crianças. Sim, sabe? Do X Factor, né? Do X Factor, aham. Esse vídeo vem me modificando. Eu assisto muitas vezes, porque o Pretinho ama de paixão, né? Esse do Michael Ketterer, que chama.
E é um cara que vai cantar no X Factor. E aí ele fala assim: eu sou um enfermeiro infantil, né? E eu adotei 6 filhos. E aí ele disse uma frase, e eu comentei isso essa semana no Tobias Social Club, falei com o pessoal do Life. Quem tá aqui que esteve comigo essa semana escutou falando isso, porque me tocou muito quando ele falou assim: quando nós estamos sobrevivendo, nós não temos como sonhar, né? Não dá para exigir que uma pessoa que está no modo sobrevivência consiga ter uma grande visão e um sentido para o futuro. É modo sobrevivência, né? Muitas das vezes até a gente, né? Eu sempre digo assim que quando eu comecei o meu processo de coaching e eu perguntava sobre metas, eu via que eu mesma não merecia falar sobre metas porque eu estava cheia de pendências. Quem está sobrevivendo não consegue sonhar, né? Se eu tô atrasada com as minhas coisas, não tô fazendo o que é básico, vai ser difícil eu ter energia para qualquer performance que seja. E quando ele disse essa frase, aquilo me tocou, porque eu percebi que começar com um instituto. E o instituto que a gente abriu atendeu até hoje, de 2014 para cá, 26 turmas de escolas públicas e particulares em Santa Catarina e no Paraná. Pô, a gente fez São Miguel do Oeste, a gente fez Sangão, Brusque, Criciúma, Florianópolis, São José, Curitiba, e algumas escolas fizeram mais de uma turma com a gente, então não são 26 escolas, são 26 turmas de escolas, né? E essa coisa de contribuir é muito forte, né? Quando ali a gente fez o curso de primeiros socorros, a gente fez pelo instituto, né? E até é engraçado que eu nem lembrei de citar ou compartilhar que isso estava sendo pelo instituto. Que estava sendo pelo instituto, enfim, porque contribuição social é uma coisa que a gente faz porque sente a necessidade na nossa alma de fazer alguma coisa além, né? E por que eu tô falando isso hoje? Porque eu sinto que quando nós temos um talento, é importante verificar se a gente está separando um pedacinho da nossa rotina para melhorar de fato o mundo com ele, né? O Stephen Covey dizia, né? Missão de vida é o uso dos talentos na direção do que o mundo precisa. E usar os talentos e as nossas experiências na direção do que o mundo precisa é uma coisa que eventualmente precisa estar um pouquinho mais cativada na nossa rotina, né? E por isso eu falei isso pro Adriano. Qual que vai ser o nosso projeto de contribuição social? Como é que a gente vai usar aquilo que nós temos na nossa rotina em benefício de quem está só sobrevivendo e por isso não consegue sonhar, né? Só que isso não é uma coisa assim que eu tenho que esperar um momento para fazer. Eu acho que para mim, eu sinto hoje que é uma premissa mesmo, né? Mas isso também veio por causa de um assunto que eu quero falar em revisão com a gente, porque vocês sabem que quando eu comecei a namorar essa pessoa aqui, né? E ele continua sendo igual como era no começo do namoro, ele faz tudo e mais um pouco pra mim. Tudo e mais um pouquinho. Até ontem eu tava brincando, tinha uma reunião pra fazer, eu tô meio doentinha, né? E não tô muito 100%. Então, até ontem eu tava mais em casa, fazendo as reuniões online. Aí eu falei, ai vida, faz uma reunião pra mim, né? E ele falou, mas vá, como é que eu vou fazer? E tipo, era capaz que fizesse, entendeu? Que só o que falta é ele fazer tipo os cursos pra mim, porque todo o resto ele me ajuda, né? E muito, e muito. E eu lembro que a minha preocupação em perceber que ele era capaz de fazer tudo por mim, né, era não ficar encostada nele, né? Eu tenho muito medo de que a nossa contribuição esteja sendo entregue a quem tem braço para remar, em quem não está em modo sobrevivência, né? Eu tenho ficado quase que... Pipa, daqui a pouquinho eu vou parar o carro, vai melhorar aqui, tá? Só um pouquinho também, né? A gente vai pegar uma encomenda aqui. Vocês sabem que amanhã é meu aniversário, né, people? Daí alguém deixou aqui na recepção do meu prédio antigo, a Bru deixou um presente pra mim que eu sei. E ó, a bagunça. E aí o Ricardo tá indo ali pegar, ali ó, tá indo ali pegar as coisas, enquanto o Pretinho me aguarda, quero só ver como... Ih, dormiu! Que beleza, então eu vou falar mais baixinho. Fecha a porta, Chuchu. Isso, aí você entra. Pronto, deixa eu ver. Ei, Lelê. Pronto. Que bagunça, né? Mas eu tava pensando assim, né? Voltando ao nosso assunto aqui.
depois desse parênteses. Que muitas das vezes a gente não percebe que, e por isso era a minha preocupação com o Ricardo, né? Às vezes a gente precisa descansar mesmo, né? A gente precisa de alguém remando o barco por nós. Há momentos em que pedir ajuda é muito essencial. Mas por quanto tempo, né? E quando hoje o título é contribuição social, é porque este assunto, ele tem relação com, de fato, contribuir com aqueles que estão sem braços para remar até que se estabeleça um modo de ação que não seja um modo de sobrevivência, né? E onde isso está encaixado na nossa rotina? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Tem muita gente suspeita aqui hoje, eu preciso dar super ois, tá? Pera aí, people, deixa eu ver. Oi, Lia, oi, Aline, Paula, que massa. Oi, Dani, oi, Moninha. Mistura gourmet funcional, que fome. Oi, Su, oi, Eli. Oi, Carla, Fabiola, beijo. Oi, Marco Antônio. Oi, Nessa, Márcia, Érica. Tudo bem com vocês, gente? Me mandem as boas notícias. Se tiverem alguma pergunta para fazer, aproveita que estamos aqui. Oi, Emerson, Dani Girardi, maravilhosa. Oi, Joyce também, linda. E tivemos uma reunião tão boa ontem. Jéssicas, Rodrigo, tudo bem? Eu vi aqui agora a Karen Scheffer, que faz tempo. Oi, Bruna. Que faz tempo que eu não vejo, me deu uma saudade. Quanta gente. Oi, Anne, meu Deus. Um beijo pra ti, pro Jurgen e pra princesa de vocês. Que legal. Dia 27 chegou, people. Tomorrow. Que presente tua existência, que linda inspiração. Que tua chama seja a luz que impulsiona a coragem desse olhar maravilhoso pra dentro. Se permitir brilhar, ecoar com mais amor. Que lindo sendo. Oi, Joana. Ai, que massa. Oi, Rafa. Nossa, Wasliane. Saudades. Obrigada, Juliana. Então, assim, na verdade, sabe, people, eu fico pensando em quantas vezes eu usei parte da minha energia para contribuir com quem poderia fazer a sua parte. Hoje eu tenho feito uma análise, assim, profunda mesmo. Eu estou fazendo, faz umas 2-3 semanas que eu tenho feito um mergulho em cada uma das relações. Uma coisa importante para mim é a reciprocidade mesmo, né? E a reciprocidade tem a ver com uma autorresponsabilidade, né? Com a gente saber qual é a nossa parte. Dentro de cada um dos projetos, de cada uma das relações, de ter essa honestidade para dizer ao outro quando de fato a gente precisa de ajuda, mas também de não ficar encostando quando o outro ajuda, sabe? Levantar, fazer sua atividade quando houver condições. Isso, tá precisando, né? E hoje eu queria, assim, como um registro, e essa semana acho que uma coisa tão bonitinha que aconteceu foi que eu pedi de presente de aniversário que os meus amigos, que as pessoas com quem convivem fizessem por mim uma oração, pedindo pela nossa saúde, pedindo pela nossa família, por harmonia, pedindo por coisas boas para o planeta, a gente está precisando, né? E eu vi que a oração, aí eu pedi isso, né? Nós estávamos na quarta-feira no Tobias Social Clube, e eu falei, vocês puderem fazer uma oração, né? Porque estou aqui no meu inferno astral, vivendo os meus mergulhos. E aí no dia de manhã, na quinta de manhã, eu acordei como se eu tivesse recebido 1 milhão de abraços. Porque o abraço que a gente dá é o tempo que a gente dedica a pensar a vida do outro, né? Então, eu sinto isso. Uma vez eu fiz eu ajudei uma pessoa e ela... Ajudei por amor, porque queria e tal, né? Daí ela perguntou pra mim o que ela poderia fazer pra retribuir, né? E eu disse, faça aquilo que tu tens de bom e oferta a alguém que precise no mundo. Mas procura ver se essa pessoa realmente precisa. Dialoga, conversa, veja e conheça quais são as necessidades, participe efetivamente para a gente não pegar aquilo que nos sobra ou aquilo que é o nosso talento para acomodar ainda mais alguém que eventualmente não quer fazer a sua remada de barco, né? Deixa eu ver. Saudades também. Ai, Karen, beijo. Ação social muitas vezes não divulgamos porque é coração mesmo, né? Mas o divulgar às vezes impulsiona outras pessoas. Eu acho, sabe, Fran, que... Uma vez eu na terapia, Fran, ela me perguntou, né? Que delícia. Vocês sabem que aqui dentro a Bru falou pra eu abrir esse aqui que chegou só amanhã, porque amanhã que é o aniversário, então eu vou obedecer, Meu Deus. né? Abre. Meu Deus, tem que Não sei se vai fazer muito barulho, mas aqui nessa caixa, vocês sabem que eu tô criando meu próprio chocolate, né? Daí aqui nessa caixa tá chegando as amostras para eu fazer as provas e tem 200 chocolates ali. Ou seja, 200 contribuições sociais, né, viu? Já que esse é o assunto. Mas nessa terapia que eu fui,
A minha terapeuta da época perguntou assim... Tá refrigerado. Tá refrigerado. Ela me mandou um exemplo aqui. Ai, gente, que delícia. Ela me mandou um exemplo porque eu queria fazer uma... Tô misturando assuntos, Pipo, desculpa. Eu quero fazer um chocolate que tem alguma coisa de onça, né? Ai, mandou cartinha, sapeca, né? Que amor, mandou cartinha e tudo. Amo as cartinhas. Dela mandou um exemplo de como é que eu podia fazer se fosse onça no lugar do coelhinho. Que esse aqui é um dos coelhinhos lá da Dom Bombom. Que massa, Mônica, obrigado. Obrigadão. Depois eu vou olhar tudo e comer tudo, né? Não os 200. Ela me perguntou assim, Vá, qual que é a tua contribuição social? Ela chegou nesse assunto comigo, né? Nós estávamos falando sobre isso. E aí eu falei, nós temos um instituto, a gente atende as escolas e tal. E ela falou assim, não, a tua contribuição social. E eu falei, como assim? E ela disse, se nunca ninguém soubesse, né? Uma contribuição social efetiva tua, qual é a contribuição que você faria com todo gosto, com todo carinho, sem que nunca houvesse uma assinatura? Em que tu perceberia de fato que tu fizesse alguma coisa pro mundo de verdade, né? E eu fui para aquilo, fico aquilo para casa, assim, porque eu achei a pergunta muito boa. Porque eu percebi que realmente, assim, a contribuição é uma coisa que a gente às vezes faz, e para mim contribuição não é só um projeto social, contribuição é o respeito, a harmonia que a gente cativa em todas as relações. Eu venho falando tanto sobre isso aqui em casa, né, vida? Sobre como a harmonia e em como constituir um seio familiar. Nossa, ficou chique hoje. Mas é fato, em como constituir um seio familiar com harmonia, com diálogo, como isso contribui para a melhora do mundo. Porque se a gente é capaz de mudar como a gente vive em casa, a gente é capaz de inspirar a nossa comunidade a fazer o mesmo, porque a gente consegue ter harmonia dentro de nós. Então, para onde quer que a gente vá, a gente leva essa harmonia, né? Ou a gente se posiciona para não abrir mão dela, né? Então, exatamente, né, Karine? Escutar as pessoas. Oi, Célia, meu Deus! Então, assim, essa oração, como o pessoal tá comentando que eu falei da oração, mas sabe quando tu recebe, assim, muitos abraços? Eu tenho um participante de curso que acabou por virar um amigão, que é o Gustavo, e o Gustavo é uma pessoa muito espiritualizada, assim como o Fernando, de tempos em tempos, manda uma oração ou uma passagem bíblica. E eu vejo que a gente tem encantado poucos louvores, né? A gente tem precisado um pouco dessa energia e até de descansar um pouco mais no colo que nos acolhe, né? Que é o colo da espiritualidade mesmo. Mas eu sinto que essa oração, então eu sei que faz a oração, eu, o Ricardo e o Pretinho, a gente reza todos os dias, juntos. Então o Pretinho tá numa fase de que ele já entendeu que tem que ficar paradinho. Antes, no começo, né, ele ficava andando pelo quarto. Na hora que ele começou a entender que a gente parava todos os dias para fazer a oração, ele começou a ficar deitadinho. E agora ele fala junto, blá 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 blá, blá, né? Do jeitinho dele, fica blá 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 blá. Porque mesmo, turma, que a gente eventualmente faça uma oração mais decorada, só de ter a rotina de primeiro entregar os nossos medos, porque às vezes nós não temos controle sobre tudo, né? Mas entregar para a confiança de que a gente tem ou vai encontrar energia para enfrentar o que for necessário enfrentar. Mas ter a rotina de fazer essa comunhão da família com a espiritualidade e de pensar nos nossos, né? Então eu tenho pedido muito, assim, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelas pessoas com quem eu convivo aqui. Até já comentei com a gente que eu tenho pedido pelos nossos amigos do Instagram, pelo pessoal que faz o curso com a gente. E incluir nas minhas orações pedir pelo planeta mesmo. Isso não era uma coisa que eu pensava assim antes, não era uma coisa que eu falava, eu queria pedir a paz mundial, não tem aquela coisa da missa. Qual é o seu maior desejo, né? A paz mundial. Nunca foi tão verdadeiro, né? Tu fazia uma oração falando, eu queria só a paz mundial, eu queria só que tudo ficasse bem, né? Que a gente pudesse estar com os nossos em comunhão, abraçando. Então, contribuição social é o que, afinal, né? Então, quando tudo isso vem surgindo de dentro do meu coração e essa conversa com o Adriano surgiu, é porque eu queria que essa conversa também fosse nossa, sabe? Como nós temos contribuído, como é que nós temos lidado com as pessoas, né? Nós temos sido a pressa ou nós temos sido a respiração? E eu vejo que é tão bom quando a gente consegue permitir que o outro tenha conosco né? A gente almoça junto, né? E aí
Ontem a Carla estava à mesa conosco, Carla, nosso bração direito lá, e a Carla falou, obrigada, Senhor, né? No fim do almoço. E a gente tem mesmo que agradecer pelas coisas que a gente tem, né? Nada como uma vida que pode ser clichê dentro das coisas que são absolutamente não clichês na realidade, né? Como é contribuir socialmente, como é usar os nossos talentos na direção do que o mundo precisa, que é fazer uma oração pelos nossos, que é pedir pela paz mundial, né? Então hoje eu queria conversar um pouco sobre isso e dizer que nós estamos aqui sempre, como amanhã é meu aniversário, se vocês quiserem me dar um presente, fazer uma oração pela minha família e pela paz mundial, eu agradeço, que vai chegar, né? Que vai chegar. Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui. As sextas com as suas lives é uma mega contribuição, acalenta e desperta reflexões, amo. Eu também, ô bombom, beijo. Obrigada, Lia, obrigada. É tão bom isso aqui e é uma troca, né, Lia, né, turma, porque eu sinto que a gente sempre é um com o outro, né, e aqui também me faz muito bem. Na quarta-feira tinha Tobias Social Clube e eu que ando, eu tava mais ou menos uns 10 da tarde, assim. Aí eu tomei meus remédios e fiquei bem e eu falei, cara, eu vou pro TSC porque eu sempre saio mais feliz. A troca é tão verdadeira e existe tanta reciprocidade, eu tenho tanta sorte de conviver com pessoas. Isso é uma outra coisa. Contribuição social tem uma outra coisa muito bonita. Nós convivemos uns com os outros, né? E eu sempre gosto de compartilhar, de comungar das alegrias e das tristezas. Porque eu acho que um dos maiores privilégios que a gente tem na vida é de ter com quem se preocupar. Essa foi uma outra frase que eu falei pra gente durante essa semana. Não é tão bom a gente ter com quem se preocupar, não é tão bom com quem a gente pode compartilhar tudo, como a gente acaba fazendo aqui, né? Alguns dias com mais energia, outros dias com menos energia, dias com boas notícias, outros com notícias que são mais desafiantes de compartilhar, né? Mas eu sinto que a gente tem essa sorte, esse privilégio quando a gente tem toda sexta-feira o nosso encontro marcado aqui, né? Para a gente poder ter com quem se preocupar, no melhor sentido do que preocupação possa significar, né? Deixa eu ver quem mais vocês mandaram. O Fabiola, um fofalhezo, né? É um fofalhezão, gracinha. Gente, eu tô doida pra ver meus chocolates aqui, o que chegou. Que delícia. Abri a minha cartinha. Então, assim, deixa eu ver como é que tá ali atrás. Ai, meu Deus, tá dormindo assim, ó. Com a boquinha assim. Mordendo o lábio. Mordendo o lábio. Pretinho tá fazendo cenas de charme. Ai, ai. Então tá, people. Eu quero desejar um super final de semana. Eu quero de antemão agradecer a todo o carinho que eu sempre recebo. E assim, desafiar a gente mesma a incluir em tudo que a gente está fazendo uma contribuição social, nem que seja 4 horas por semana, 4 horas por mês, de uma contribuição social concreta, além daquilo tudo que é importante que a gente continue fazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já devo ter contado essa história, mas quando eu passei no vestibular, eu passei para a Única, na época, que hoje é FGV, ali no morro na subida do Morro da Lagoa. E eu passei em primeiro lugar no vestibular. Tá massa, né? Você passar em primeiro lugar no vestibular e tal. Tinha sido na faculdade particular, né? Eu não passei na UFSC na época. E meu pai sempre foi um cara que, assim, com a minha mãe, sempre investiu na minha educação e tal. E me deu recursos para que eu pudesse ter um bom resultado assim. Eu nunca fui uma aluna mega estudiosa. Eu era bem uma nota 8, 8,5. A minha nota... A minha nota geral do colégio foi 8,4 e da faculdade foi 8,6. Eu era isso aí, era 8,5, que era a minha média, né? E quando eu passei em primeiro lugar no vestibular, eu fui toda empolgada a falar pro meu pai, né? Imaginando que ele ia reagir, tipo, vamos estourar um champanhe, né? E ele respondeu pra mim que ele tava feliz, me deu os parabéns, mas que aquele era o mínimo que ele esperava de mim, né? Ele falou, não, beleza, agora consegue uma bolsa, faz alguma coisa com essa informação, né? Eu fiquei muito chateada naquele dia, porque eu não tinha a compreensão que hoje eu tenho sobre o que ele queria me dizer. Quando nós temos estrutura,
eu acho que fazer assim, uma contribuição é o nosso mínimo, sabe? Não é tipo, uau, parabéns, como você é uma boa pessoa. Que era ele tava me ensinando, meu pai sempre dizia, não te deslumbra com as coisas, né? Não te empolga, né? Meu pai sempre foi um cara muito da terra, muito aterrado, muito... imagina, né? Com a história de vida dele, ele tinha que ser uma pessoa aterrada. E o exercício dele foi me fazer entender isso. Não fica se deslumbrando com qualquer coisa que você faça. Isso é teu mínimo, porque você tem estrutura para fazer. E eu acho que, às vezes, muito angustiados, né? Com outras coisas, nós perdemos de aprender sobre a melhor qualidade da vida, que é a oportunidade de conviver uns com os outros, sendo para o outro acalento, sendo para o outro contribuição, para o outro uma solução e não um problema a mais, né? Então, oi, nega. O que acontece com alguém que não aceita esses mimos e transforma em deboche? Como assim, Nanda? Como assim? Que mimos seriam? O que acontece com alguém que não aceita esses mimos e transforma em deboche? Presentes, né? Presentes, quando digo assim, quando a gente tenta ajudar o outro? Será que é isso? Será? Ai, Nanda, me fala melhor essa pergunta. Porque se, vamos supor, né? Vamos lá que vamos ver, vou falar como eu entendi, mas pode não ter nada a ver com como eu entendi. Tô tentando entender, né? Se eventualmente eu vou ajudar alguém e essa pessoa faz um desdém da minha contribuição, eu penso que o nosso exercício nunca deve ser na fantasia de que o outro vai entender a nossa contribuição, né? Eu sinto que contribuição é um exercício da nossa alma fazendo aquilo que a gente enxerga que a gente pode. O Dale Carnegie dizia, conte com a ingratidão, né? E esse conte com a ingratidão, eu lembro que quando eu li esse princípio, é um princípio de como evitar preocupações e começar a viver do Dale Carnegie. Conte com a ingratidão. Por isso o exercício de contribuir também é um exercício muito de comunicação com as nossas necessidades de alma, né? Pode ser que a gente esteja tentando contribuir e a pessoa não receba conforme a gente imagina que ela vai receber. Mas contribuir eu acho que tem a ver com a sensibilidade de ofertar aquilo que o outro precisa, mas também de dar aquilo que a gente tem, né? Se não for suficiente, a gente tem que ter essa tranquilidade de seguir em frente, mesmo que com tudo que a gente ofereceu não foi suficiente, de eventualmente procurar onde o que nós temos seja, né? Era isso mesmo. E a gente também tem que ter essa flexibilidade. Amor, eu acho melhor parar aqui, senão vai cair a internet, né? A gente tá chegando perto de casa, na nossa casa não pega internet, people. Tipo assim, não dá 4G, né? Pega a internet, mas não pega 4G. E no meio do caminho cai a ligação, sabe? Cai a conexão. Então eu sinto isso também. A gente tem que ter essa firmeza de procurar ter a sensibilidade para ver o que o outro de fato precisa, mas também de saber direcionar aquilo para onde haverá o uso grato, né? Que realmente aquilo é preciso. Acho que é por aí, não sei se ficou claro não. People, deixa eu ver, Vá, que seu dia amanhã seja iluminado. Saúde e muitas alegrias na sua vida. Obrigada, Lia. Muito, muito obrigada. Tá? Obrigada pela nossa amizade e por mais um ano. Amanhã 38, né? Então pra mim é simbólico. 38, vocês sabem que eu sou fã do 8, tanto quanto sou do 27, né? Então é uma nova jornada. Eu nunca imaginei que eu estaria mais próxima dos 40 do que dos 30, né? Parece que eu só tô sentindo isso agora, porque parece que 37 ainda é mais perto do 35 que é perto do 30. Mas 38 é bem perto dos 40, né? Não, crise dos